Boa tarde, ouvintes e seguidores. Estamos aguardando a Giovana, a colega Giovana Buonicore, advogada, especialista em atendimento dos profissionais da área da saúde. Eu estou aguardando então a Giovana pedir para entrar na live para a gente começar essa conversa. Olá, vamos ver, a Giovana está entrando. Ai, Sim. Tá me ouvindo? Gi. Oi, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo perfeitamente. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Cometi um erro. Esqueci do fone. Agora eu lembrei. Não, tranquilo. Aham. Estamos aguardando então as pessoas entrarem, né? A gente pode conversar um pouquinho então. Até eu gostaria Claro. de falar, né, que é um prazer estar conversando com a doutora Giovana, que eu admiro muito a Giovana como mulher, como pessoa, como advogada. É uma colega muito especial, muito querida, além de uma excelente profissional. Daqui um pouquinho vou esperar entrar mais algumas pessoas para a gente ler o currículo dela. E enquanto isso, eu queria dizer, né, Gi, que eu e a Gi nos conhecemos na aula de boxe, na Sim, academia, há alguns anos, né? E é isso, desde lá a gente conversa, troca ideias, conversamos sobre as questões profissionais e aconteceu que tanto eu como ela trabalhamos atendendo a classe médica. E eu, como durante a reforma da Previdência, fiz muitos atendimentos, observei uma necessidade muito grande dos profissionais de terem um acompanhamento com o compliance. com E certeza. quando eu vi que a Giovana estava realmente se dedicando muito para isso, eu já a gente fez fiz o contato com a Gi, e daí nós já estamos formando então uma parceria muito bacana para atender melhor ainda a classe médica. Né, Com Gi? certeza. A recíproca é verdadeira. Admiro muito a Kelly em todos os sentidos. E me sinto muito lisonjeada de dividir essa live, bem como essa parceria, né, com o fito de auxiliar os médicos de uma maneira mais completa, tanto na área previdenciária quanto preventiva, em âmbito do compliance, que é o que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Ótimo. Bom, então eu vou ler o currículo da Giovana. Eu vou fazer questão de ler o currículo. É um mini currículo, mas completinho, porque vale a pena. Pena porque é longo, né? Mas é um prazer estar lendo esse currículo. A Giovana é advogada, sócia fundadora da Buonicore Sintra Advogados Associados. Ela é aluna especial do doutorado em Direito pela Uni Curitiba. Ela é mestre em Ciências Criminais pela PUC, Rio Grande do Sul, especialista em compliance pela mesma universidade, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela é membro do grupo de pesquisas em Direito de Saúde e Empresas Médicas da Uni Curitiba e do grupo de pesquisas em compliance também pela Uni Curitiba. Membro do Núcleo de Pesquisas em Direito Civil Constitucional do PPGD da Universidade Federal do Paraná, Grupo Virada do Copérnico. A Giovana é parecerista do Boletim de Ciências Criminais do IBCCRIM e da Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Ela é associada da Associação Brasileira de Auditoria, Riscos e Compliance, como profissional, integrante do Compliance Woman Comitê. Gente, que honra ler esse currículo maravilhoso! Imagina.
Então, gente, eu vou passar a palavra para a Giovana. Ela vai falar agora sobre como funciona o trabalho do compliance para os profissionais da área da saúde. E aí a gente vai conversando. Ao final, eu vou falar rapidamente sobre alguns requisitos da aposentadoria especial, antes da reforma e depois da reforma. Vou falar muito rapidamente sobre os requisitos e vou trazer umas informações, umas novidades, né? Para mudar um pouco o assunto da live. Então, Estou ansiosa e vai Giovana. ficar gravado, acredito, essa live, né? Porque muita gente, pelo horário, não vai conseguir assistir. Então, depois a gente vai disponibilizar para todo mundo ter acesso e conseguir dividir esse momento com a gente. Então, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra, é uma alegria. Sobretudo no mês do médico, né? A gente está aí no mês de outubro, que é o mês de comemoração do Dia do Médico. Então, eu gostaria de agradecer todos os médicos, todos os profissionais de saúde pelo trabalho brilhante que têm feito frente à pandemia que temos vivido nos últimos tempos. Então, eu gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento. Então, é uma live muito especial em homenagem aos médicos, falando de temas de extrema importância para a classe. Bom, tem duas formas que essa defesa especializada na área médica poderia auxiliar. Só para vocês entenderem um pouquinho, a Kelly já leu meu currículo, mas eu já trabalho com compliance e saúde desde a especialização. Recentemente foi publicada essa obra, Compliance na Saúde, pela editora Foco, no qual eu tenho um capítulo com o professor Saavedra sobre o Sistema Único de Saúde e Compliance. Então é uma temática bastante interessante que eu já venho me debruçando há um tempo, né? Só para situar a live. Gi, só um momento, eu gostaria de saudar, né? Então, olha, que maravilhoso saber da obra que a Giovana estudou muito, se dedicou muito e lançou, né, a obra, e muito útil para todos os profissionais. Eu queria só saudar o Adriano Machado, a Sabrina, querida da BPW do Rio de Janeiro, e a Roseli, que também está nos ouvindo. Muito obrigada, meninas. Pode continuar. Obrigada. Doutora. Da mesma maneira, eu gostaria de saudar o Dr. Fernando Sintra, meu sócio. Eu também queria deixar... Justamente, eu não quis saudar o Fernando, porque eu gostaria que tu fizesse a saudação. Obrigada, Fernando. Imagina. E à medida que o pessoal for entrando, também a gente vai comentando. E, enfim, depois também me coloco à disposição para os colegas que estiverem ouvindo gravado, né, para a gente trocar informações, responder dúvidas. Enfim, como eu havia falado inicialmente, então a defesa médica especializada, da advocacia especializada para essa classe, pode ser feita de duas maneiras. Então, tanto frente às demandas que surgirem, por exemplo, em âmbito previdenciário, como a colega Kelly vai falar posteriormente, quanto de forma preventiva. E é aí que entra o compliance. A forma preventiva no sentido de ser anterior à judicialização. Então, antes dessas demandas irem ao judiciário, o compliance agiria de forma preventiva. E de que forma, então, esse compliance poderia auxiliar? O médico deve estar se perguntando ao ver essa live, tá, e no meu dia a dia, de que maneira que o compliance poderá me auxiliar? Bom, em vários momentos, né, de várias formas, na relação médico-paciente, nos contratos que são feitos, nos termos de consentimento, sempre voltando para cada realidade, né? Cada segmento vai ter um tipo de ponto sensível que merece mais atenção. Então, na elaboração dos contratos, é de suma importância. Tem um ponto que é bastante interessante, que é a terceirização da saúde. Eu acredito que a gente poderia fazer uma live só sobre esse ponto, que é de extrema importância. Já fica aqui a dica. Eu até vou fazer um adendo, né, uma interrupção nova para a doutora Giovana, porque realmente a terceirização, ela também impactou diretamente nos direitos previdenciários. Eu sugiro que a gente faça uma outra live, sim, sobre isso. Com certeza. E daí, porque o que acontece, né? A saúde, ela é dever do ente público, do poder público, e direito de todos. Ela está prevista tanto constitucionalmente quanto infraconstitucionalmente a partir do artigo 196 e diante. Porém, de maneira complementar, as instituições privadas
podem fazer essas parcerias com o poder público. Então, vamos supor que tenhamos um médico, um hospital, uma clínica que faça alguma parceria. Ele vai ter que se atentar para vários pontos, a jurisprudência já trará alguns requisitos, e as leis especiais, né, dos estados, eu até vou comentar rapidamente algumas, também abordam a necessidade de se ter um programa de compliance, um programa de integridade. Então, é de suma importância os médicos que forem fazer essas parcerias com o poder público em âmbito da saúde, de maneira complementar, saberem disso. Então, é super importante essa temática. Além disso, nos termos livres de esclarecimento, né, em relação a esses pacientes, que esses termos sejam ajustados com o objetivo de assegurar o médico. Cada vez esses termos eles têm que abarcar mais situações, diante da complexidade do dia a dia. Então, bastante interessante também na elaboração dos códigos de ética. Então, tanto nessa parte de contratos, quanto também na terceirização da saúde. Perfeito. E, doutora, a gente tem que também aqui, a gente faz um trabalho, essas lives também são com o intuito de valorizar o trabalho da advocacia. O que eu sempre friso nas minhas lives? Gente, não adianta, é quem trabalha com isso no dia a dia que é a pessoa que vai saber qual é a situação e como resolver o problema. Então, a doutora Giovana, que atua sempre atendendo diariamente esses médicos, esses hospitais, nessas situações, ela vai ter a expertise para oferecer a melhor solução. Então, por isso, gente, não titubeiem quando quiserem, tiverem dúvidas, tiverem com um problema, consultem um especialista. Não adianta buscar um atendimento de uma pessoa que não entende daquela área que ele está falando. Eu sempre uso, né, Gi? Quando a gente tem um problema no estômago, a gente não vai no oftalmologista, né? Então, o mesmo acontece na advocacia. Por isso que eu quero frisar muito que essa especificidade, a especialidade da doutora Giovana é nova. Existem poucos profissionais nessa área e é muito importante a gente frisar isso, né? Com certeza. E daí, então, a partir de programas de compliance específicos para cada segmento, porque, assim, o risco de um oncologista é totalmente distinto do risco de um cirurgião plástico, né? O risco da atividade. Por isso que esses programas de compliance, eles têm que ser feitos a partir das particularidades e peculiaridades de cada segmento. Então, assim, em linhas gerais, né, um programa de compliance tem alguns pontos, tá? A doutrina fala, né, em vários segmentos, mas assim, o que são os pontos mais relevantes que um programa de compliance tem que ter? É claro que, como eu referi anteriormente, vai depender de cada particularidade e peculiaridade. Mas, em linhas gerais, tem que ter assim, o suporte da alta administração. A gente sempre fala da importância do proprietário, do administrador, se envolver diretamente para que seja mais efetivo esse programa, a avaliação de riscos. Então, assim, a partir da avaliação de riscos de cada segmento, vai ser possível fazer diretrizes internas próprias para aquele segmento, né? Para auxiliar, para que não seja necessário se chegar ao judiciário. Então, exatamente para auxiliar na desjudicialização da saúde. Além disso, um código de conduta e políticas de compliance, o que pode, o que não pode, né? Inclusive definindo medidas disciplinares caso seja violada essa medida. Além disso, os controles internos, treinamentos, a gente fala também dos canais de denúncia. Quantas clínicas que, se tiverem um canal de denúncia efetivo, não vai conseguir mitigar os problemas que poderiam ir ao judiciário? E isso vai ser resolvido internamente, né? Então, um canal de denúncia adequado. A gente fala das due diligence, que são as investigações internas, né? Que seria uma diligência prévia, analisando toda a sistemática que envolve aquela clínica, seja feita por 1, 2, 3 médicos, aquele hospital. As due diligence são muito usadas nas fusões, quando uma empresa vai fazer uma fusão com outra, para conseguir conhecer todo o aparato, onde ela está entrando, inclusive a parte previdenciária, trabalhista, para ver quais são os passivos da empresa, para ver se essa empresa ela é ética. Porque hoje, né, Kelly, eu acredito que o que qualquer profissional busca
é passar uma imagem ética. De uma imagem de um profissional que se preocupa com a sua imagem, que se preocupa com os pacientes, que se preocupa com a maneira como ele é visto perante a sociedade, perante terceiros, né? E também a auditoria e o monitoramento, para ver se esse programa está sendo, de fato, está surtindo efeito. Então, o importante... Oi, pode falar. Eu vou te interromper mais uma vez, porque eu tenho, enquanto advogada, né, eu preciso colaborar no seguinte sentido, porque precisamos atentar e abrir os olhos para uma situação. Quando se fala em clínicas, quanto mais pessoas trabalham e maior é o número de pessoas envolvidas, a gente sabe que quando pode ocorrer erro humano e também tem mais uma situação, uma tendência, eu estou querendo cuidar o que eu vou falar, mas a gente não pode ignorar isso. Quando tem muitas pessoas trabalhando e existe um problema que vai estourar, às vezes o gestor, ele não está sabendo daquilo. E os empregados têm medo, têm vergonha, têm medo de perder o trabalho e ficam, às vezes, escondendo. Não é que isso acontece sempre, mas não podemos fechar os olhos. Isso acontece. É verdade, a gente sabe de acidentes, a gente sabe de um maior acidente que aconteceu no país, a empresa já entrou com uma política de premiar quem traz o problema. Não existe mais a questão de esconder o problema. Só que, de fato, por isso o compliance é tão importante, porque aí o gestor ele vai ter ciência dos reais problemas da empresa e vai poder resolver esses problemas. Isso é o mais bacana, né, Giovana? E evitar todas as consequências disso, que vocês não imaginam, mas podem existir consequências graves, né? Com certeza. Então, a melhor forma é avaliar os riscos para saber quais são os pontos sensíveis que aquela instituição, que aquela atividade médica requer, para se voltar para elas e conseguir, de uma maneira interna, resolvê-las, sem termos que ir ao judiciário, porque, como todos sabem, a judicialização, sobretudo da saúde, é uma realidade e é uma forma de mitigar isso, em alguma maneira, o compliance de uma maneira preventiva, de uma forma preventiva. Tá bom, Giovana, e por que na área da saúde? Né? Muitos devem estar se perguntando, porque o compliance sempre foi relacionado, pelo menos nos últimos tempos no Brasil, com a Lei 12.846 de 2013, voltado às práticas anticorrupção. E é claro que isso é de suma importância, a gente sabe que a corrupção está muitas vezes enraizada nos poderes, na sociedade, e é importante combatê-la. Mas por que o compliance na saúde? Sobretudo porque ele é extremamente, as legislações são segmentadas, diversificadas e fragmentadas. Então, assim, muitos médicos sabem da existência da Constituição Federal, do Código de Civil, principalmente no que toca à responsabilidade civil. Também o Código de Consumidor, que muitas vezes aparece ali nos processos em relação à clínica, porque a responsabilidade é objetiva, aí vai para o Código do Consumidor. Também nas questões de responsabilidade penal do médico, que isso ficou muito aparente agora em tempos pandêmicos, até a questão da escolha de Sofia, que eu já fiz uma live sobre isso, do médico ser obrigado a escolher quando tiver um respirador entre dois médicos, que é super difícil. Então, assim, ele pode ser responsabilizado penalmente? Eu entendo que não, seria, na verdade, uma estudante de licitude, a gente tem o estado de necessidade, que abarcaria essa situação do médico. Então, assim, muitos médicos já ouviram falar sobre isso, quando ele está numa demanda do polo ativo, demandando, ou quando é demandado no polo passivo, em relação a algum erro médico que possa ter ocorrido na sua clínica. Porém, vai muito além, Além de todas essas legislações, a gente tem o Código de Ética Médica, a gente tem resoluções específicas dos conselhos, tanto regionais quanto o Conselho Federal de Medicina, que mudam constantemente. Nós temos pareceres dos conselhos regionais de medicina, também alteram. E o mais importante, em relação ao SUS também, portarias, resoluções, mas o mais importante as decisões judiciais. O judiciário muda de entendimento com frequência.
Então, é muito difícil para alguém do direito lidar com essa constante mudança. Imagine, né, quiçá para um médico que não tem o conhecimento daquela norma, daquela legislação. Então, é muito difícil acompanhar essa mudança de entendimento. A gente tem o caso dos medicamentos, né, o STJ definiu teses recentemente, aí vem com uma decisão fornecendo um medicamento de altíssimo custo. Como que fica isso? Como esse médico lida com esse medicamento, né, com as próteses, com toda essa questão? Então, assim, é muito difícil acompanhar. Então, esse é o motivo pelo qual eu estudo compliance voltado para a saúde. Sobretudo por causa por ser extremamente fragmentado, por ser esparso. Recentemente tivemos as portarias de consolidação do SUS com o fito de reunir e revogar. Elas já foram, inclusive, revogadas algumas. Então, assim, quem não é especialista na área, quem não trabalha diariamente estudando as leis afetas à saúde, não consegue acompanhar. Então, acho que esse é o motivo principal de escolher esse tema. E também, Giovana, também no sentido de valorizar o teu trabalho, o trabalho da advocacia, também o profissional, o advogado, ele vai conseguir também utilizar a hierarquia das leis, se é um decreto, se é uma portaria, se é uma lei estadual, se é uma lei federal, a favor do cliente. Então, realmente, talvez agora as pessoas não consigam visualizar a necessidade de prevenir, mas eu tenho certeza que no momento que surgir um problema grave, né? Infelizmente, né, Giovana, a gente sabe que as coisas estão acontecendo, por isso que a gente está fazendo essa live para informar e alertar e fazer com que as pessoas realmente cuidem e previnam e evitem esse tipo de problema, né? E daí algumas pessoas devem estar se perguntando, sobretudo quem não é da área, mas afinal, o que é compliance? O que a Giovana está falando, né? Bom, o termo compliance, ele deriva do verbo da língua inglesa do to comply. Significa assentir, concordar, adequar-se, obedecer, ou entre as palavras, estar em consonância com as leis aplicadas. Ou ainda agir conforme as normas que envolvem aquela atividade. Aí é muito importante, que eu sempre friso, aquela atividade em específico, né? Os códigos de conduta e normas internas voltadas para a atividade. Porém, esse conceito genérico, ele é muitas vezes utilizado, como está sendo no momento, para aproximar o leitor, e no caso aqui, aproximar quem está nos ouvindo do termo. Né? Porém, eu gosto de uma citação aqui do professor Saavedra, que escreveu comigo esse artigo, no sentido que essa tradução literal, que eu mencionei anteriormente, ela esconde uma das maiores dificuldades de conceituação, que se trata de um conceito relacional, cujo significado só acaba por ser descoberto, portanto, através de uma análise do objeto com o qual se relaciona. Dado que, por óbvio, quem está em conformidade com algo. Né? Então, a gente tem esse estado de conformidade. É por isso Por isso que a gente tem que pensar muito de estar em conformidade com as legislações. Porque, como eu disse, né, não é tudo que vai estar numa lei. A gente tem que pensar em estar em conformidade com aquele sistema que estamos avaliando. Né? Por exemplo, a saúde, que é específico, né? Porque justamente, esse é o diferencial de quem está focado e especializado em uma área. Ainda que a lei não consiga prever todas as situações, o profissional consegue saber o que vai acontecer. A Giovana, com relação ao comportamento, porque também, né, Giovana, eu fiz o dever de casa. Eu e a Giovana não tivemos tempo de fazer um cronograma da live, né? Combinamos, mas eu queria te perguntar sobre o gerenciamento de riscos, né? A relação do compliance com o gerenciamento de riscos. Porque na reforma da Previdência, eu trabalhei muito e eu consegui realmente ter as minhas deduções, as minhas previsões, considerando a história de entendimento do Poder Legislativo brasileiro,
eu consegui realmente fazer algumas deduções assertivas com relação ao que ia acontecer. E tenho certeza que o mesmo ocorre com relação ao comportamento do médico com relação à administração e ao consultório, né? Então, doutora, Com certeza. sobre essa questão Eu acredito assim, do do gerenciamento. risco. Eu acredito que o gerenciamento dos riscos é a base, né? É o cerne de um programa de compliance efetivo, de um programa de integridade, né? Tanto que a gente tem, inclusive na especialização, tem uma disciplina que só trabalha com isso, que são as matrizes de risco. Essas matrizes de risco são de extrema importância para a gente entender o universo do compliance, porque você vai ter as probabilidades de risco. Então, a gente vai elencar como verde, amarelo ou vermelho. É claro que aqueles que estão em vermelho são os mais importantes, são os riscos mais fortes e os pontos mais sensíveis e frágeis daquela instituição que merece atenção. Então, isso vai ter que ser analisado, né, de uma maneira minuciosa pela equipe de compliance, né, para que esse programa de compliance consiga de fato ser efetivo e não simplesmente estar no papel, né, que surta um efeito, que seja de fato eficiente. Então, essa matriz de risco vai traçar. Então, assim, quem trabalha no hospital, tem descarte de luvas, trabalha com seringa, vai ter um tipo de risco. Então, a gente tem que colocar aquele material utilizado com risco vermelho. Outro que não trabalha com intervenções cirúrgicas, que trabalha apenas na clínica com outro tipo de material. Então, aquele material, talvez ali, seja um risco amarelo. A gente pode ficar atento, mas não precisa fazer algo imediatamente. Então, com certeza, assim, essa matriz de risco, enfim, elenca-se mesmo se os riscos são mais graves, menos graves, qual é o nível. Eu acredito que seja o cerne, porque eu só vou saber o que fazer internamente, qual o próximo passo, a partir de saber qual é o risco. Se aquele risco não for importante... E doutora, né, pra gente saber assim, né, eu tenho uma clínica, né, eu posso pegar emprestada a matriz de risco do colega? Não! É importante a pergunta, né? Com certeza. Cada clínica tem que ser avaliada individualmente. Então, assim, não tem como. Eu li ali para vocês, eu justamente fiz a pergunta porque é óbvio que o trabalho é personalizado, né? Exato. Mas eu queria que a Giovana falasse um pouco mais sobre isso também, né? Com certeza. Eu coloquei ali os pontos, né, que os manuais trazem, que um programa de compliance tem que ter. Mas ali a gente está falando de gerais. Eu só vou conseguir avaliar qual que é o melhor programa de compliance, de que maneira ele vai ser mais efetivo, principalmente na saúde, como eu disse, é fragmentada, é segmentada, a partir de uma análise. Então tem que ser feita uma avaliação interna, a due diligence, que eu falei que é tão importante para conhecer, eu estou entrando nessa clínica, eu vou fazer um programa de compliance. Onde eu estou entrando? Quais são os problemas? Tem algumas que têm problemas trabalhistas seríssimos, que tem várias demandas nessa área. Outras não. Outras não têm esse tipo de demanda. Então, com certeza, eu acredito que ser personalizado é o ponto principal, né? É claro que a gente vai se valer de bases teóricas, mas o compliance tem esse intuito mais prático e, sobretudo, interdisciplinar. Acho muito importante aqui. Eu vi que entrou agora um colega que fez a pós comigo, que não é da área do direito, a importância de ser interdisciplinar quando se fala em compliance. Porque eu vou trazer um olhar jurídico sem analisar as legislações, as jurisprudências, mas eu preciso também me valer de outras matérias, né, para conseguir passar para esse médico um pacote fechado, um pacote completo e ser mais eficiente. E para mim, claro que talvez o profissional da área da saúde tenha um pouco mais de dificuldade em visualizar a vantagem de contratar esse serviço. Eu que sou advogada, né, quem trabalha mais com a área jurídica, que tem mais noção de todos os riscos que a clínica ou o hospital ou a clínica está correndo, tem certeza que trabalhar com a prevenção, com o planejamento, com o gerenciamento de risco é o melhor caminho, né? Não apenas para diminuir o número de demandas judiciais,
não apenas para diminuir os gastos, que com certeza o custo do compliance é muito menor do que o custo de resolver o problema depois que ele já aconteceu. Mas também a questão de todo o estresse envolvido, né, o estresse de ter que lidar com o problema, resolver o problema, o tempo, né? Então, certamente o compliance é um produto que realmente vai estourar no mercado, né? Vamos falar assim, porque é muito vantajoso, é muito interessante, muito importante mesmo, né, Giovana? Não sei se tu quer dizer. Não, só para voltar um pouquinho, eu tinha comentado, né, da terceirização da saúde, é um ponto de extrema importância, e eu só queria, porque eu disse das legislações, a gente tem a Lei Federal 12846 de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de ato contra a administração pública. Mas a gente tem em cada estado a regulamentação com base na lei, né? Então, no Rio Grande do Sul, já que a Kelly fala do Rio Grande do Sul, é a Lei 15.228 de 2018, e no estado paranaense, né, que é o estado onde estou atualmente, onde tem o meu escritório, é o decreto 11.953 de 2018. Então, eles já apresentam a previsão dos programas de compliance, então a importância dos médicos, de quem não é da área jurídica, ter conhecimento dessa necessidade. Então, assim, já é uma realidade. Embora a gente fale compliance, saúde como algo novo, e o próprio compliance aqui no Brasil como algo novo, já é realidade. E já há legislações, né, prevendo isso. Então, cada vez mais os médicos vão ter que se adequar a essa realidade, e por isso que nós estamos aqui, né, para auxiliá-los. Então, assim, finalizando, se eu pudesse dizer, assim, qual que é o papel, né, do profissional, advogado especializado na área, no sentido de que o compliance poderá auxiliar na mitigação de riscos médicos hospitalares, eu definiria dessa forma, a partir de um programa efetivo, como eu elenquei anteriormente. Alguns colegas entraram agora, mas a gente falou anteriormente dos pontos ali que um programa de compliance deve ter para ser mais efetivo, desde que voltado especificamente para a área da saúde, com fulcro nas suas particularidades, peculiaridades, devendo-se avaliar cada tipo de instituição a fim de adequar a sua estrutura para ela ser mais segura, ética. Eu acho que ética é o ponto, né? Todas as empresas, todos os médicos, todo mundo se preocupa com a ética. Como que a empresa é vista perante a sociedade? Ética e transparente. E auxiliando, assim, na desjudicialização da saúde. Porque em que pese estejamos aqui, no mês dos médicos, trazendo essas informações para auxiliá-los, e sendo, de certa forma, uma homenagem, nós também nos preocupamos com o paciente, com essa relação do médico-paciente, para que esse paciente seja atendido de uma maneira mais eficaz, efetiva. Então, esse também é o nosso intuito, e não simplesmente olhar para um lado, mas acredito de olhar para o conjunto dessa relação tão importante, né? Sobretudo em tempos pandêmicos, como eu disse, do médico-paciente. Então, acredito, em linhas gerais, que seria isso. Temos vários pontos aqui para falar, uma live, terceirização da saúde, a responsabilidade civil, penal. Eu tentei trazer um panorama geral do que seria esse compliance voltado para a área. Me coloco à disposição, tanto para colegas da área médica quanto jurídica, se quiserem trocar informações, posso mandar o nosso material de parceria, que eu e a colega Kelly estamos firmando. E agradeço novamente, é sempre um prazer conversar contigo, que tanto admiro como você sabe. Amada, como a Giovana, a doutora Giovana falou, então, o meu escritório é no Rio Grande do Sul e o da Giovana é no Paraná. Porém, agora com a pandemia, a Giovana também está atendendo o Brasil todo, né, Gi? Então, sim, é o jeito. Então, agora com o escritório online, eu estou atendendo vários estados, já atendi Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, então estamos ampliando
né, nossos atendimentos. Com certeza. E aí, por isso a importância de buscar parcerias especializadas que vão entregar um trabalho de qualidade para esse profissional que está cuidando de toda a sociedade, né, Giovana? O médico que nesse momento está na linha de frente com a pandemia e também por isso essa homenagem. Então, gente, eu preparei aqui, eu vou falar rapidamente, como eu falei no início, sobre os requisitos da aposentadoria especial antes e depois da reforma e vou trazer algumas atualizações. Então, na mesma linha do que a gente conversou sobre o assunto, sobre o compliance, da mesma forma, o planejamento previdenciário se tornou ainda mais importante depois da reforma da Previdência. Porque até a publicação da emenda 103 de 2019, todo profissional da área da saúde que estivesse exposto ao risco, exposto à atividade nociva, com 25 anos de exposição, independentemente da idade, desde que os 25 anos fossem completados até a emenda 103 de 2019, ele implementou os requisitos para a aposentadoria especial. Agora, depois da reforma, a situação mudou bastante. Tivemos, então, a implementação da idade mínima, manteve os 25 anos de exposição, porém, apenas a partir dos 60 anos de idade é que o profissional, o médico, vai poder requerer a sua aposentadoria especial. E o que acontece? Acontece que por que eu falei que eu estou em contato com profissionais de outras regiões do país? No Rio Grande do Sul, eu atendia direto muitas pessoas que não sabiam que tinham direito adquirido à aposentadoria especial. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. A pessoa não sabe que tinha completado os 25 antes da reforma. E com a pandemia, com essa abertura de mercado, esses novos contatos, fora do Rio Grande do Sul, a situação consegue ser pior, muito pior mesmo. Então, é muito importante esse trabalho de informação. Então, o que acontece? Agora vamos seguindo no assunto da live, existe uma regra de transição que a emenda previu. Essa regra de transição, ela envolve uma questão de conversão de períodos para que tenha um mínimo de funcionamento, né? Então, eu não vou falar hoje na live sobre regra de transição, porque a transição vai ser avaliada caso a caso. O advogado previdenciarista, ele vai avaliar qual o período que o médico realmente esteve exposto, para poder fazer o planejamento e verificar se ele tem direito à aposentadoria especial integral, se ele vai poder converter período comum em especial. A conversão também teve uma modificação. Só pode converter período comum e especial até a data da reforma. Depois da reforma, não é mais possível converter períodos. Então, agora eu vou trazer então para vocês sobre a atualização sobre alguns temas que a gente teve desde a reforma, né? A gente teve, então, o tema 709, a gente fez até uma live bem comprida, bem longa sobre o tema 709, né? Que eu tive a participação, né? Ficou resolvido, então, que não é possível o médico aposentado pela aposentadoria especial continuar exercendo atividade nociva, tá? Então, se ele está exercendo atividade nociva e tem aposentadoria especial, deve afastar-se. Aí, procurando um profissional, no caso a caso, o profissional vai poder orientar se é melhor converter o período, se vai poder avaliar se ele realmente está atuando no momento em atividade de risco. Por isso é tão importante o acompanhamento do profissional. Né? Então, seguindo, teve um julgamento de um tema bombástico, que é o 942. Sim, muito bombástico.
Por quê? O tema 942, ele fala da conversão de período comum, em especial, do servidor público. Isso era um tabu, né? Porque nenhum órgão público, nem federal, nem estadual, reconhecia o período especial. Quem acompanhou a reforma, isso não está escrito em nenhum lugar, né, gente? Como a Giovana também trouxe coisas que ela estudou, deduziu e está falando. Da mesma forma, eu estou falando algo aqui que não está escrito em nenhum lugar, que é o quê? O Rio Grande do Sul reconheceu, pela primeira vez na história, a aposentadoria especial do servidor estadual. O que isso significa? Isso significa, então, que, de fato, o servidor estadual ele já estava exposto. O reconhecimento pelo Estado do Rio Grande do Sul foi uma mera formalidade. Mas aí, e quais são as implicações disso? São inúmeras, né? Mas, voltando para o tema 942, o que significa ele na prática? Todo médico que averbou período especial no INSS já está aposentado, tem direito a uma revisão de benefício. Pode vir a buscar um aumento no valor do benefício. Essa é uma questão. Aquele médico que correu com a documentação para se aposentar antes da reforma e averbou o período sem considerar ele especial, da mesma maneira. Pode, agora com o julgamento do tema, com a consolidação dessa situação, pode pedir, então, o reconhecimento da atividade especial. Aí eu anotei mais uma informação bem importante também, que tem muita relação com a questão da reforma, que é sobre a complementação de contribuições atrasadas. Que significa... qual que é a informação? Muita gente complementou contribuições para poder fechar os 25 anos. Quem complementou essas contribuições até o ano de 1996... diretamente no INSS, efetuou o pagamento de multa e juros. Só que isso já existe, essa multa e esse juro até o ano de 1996, eles não são devidos. Por isso também é possível requerer uma restituição desses valores junto à Justiça Federal, né? E são valores bem altos, bem salgados. Quem já efetuou essa complementação sabe. E foi bem importante também para os profissionais que precisavam realmente, porque naquele tempo, há 25, 30 anos atrás, existiam várias questões diretamente relacionadas. Por exemplo, no período da residência médica, alguns médicos não sabiam que eles tinham a obrigatoriedade de fazer a contribuição. Ele estava vinculado ao hospital e, às vezes, ele não sabia que ele tinha que fazer o recolhimento. Então, ele chega hoje para se aposentar e aqueles 2 anos fariam toda a diferença na vida deles. Porque aqueles 2 anos da residência, se ele tivesse feito o pagamento, ele teria se aposentado pela especial com o benefício integral. E como ele não fez... se ele não preencher os requisitos, se ele não complementar essa contribuição e não comprovar a atividade, vamos supor que esse médico tinha 50 anos, ele vai ter que trabalhar até os 60. Então são 10 anos de diferença. 10 anos na vida de uma pessoa é muita coisa, né? Então, eu queria falar também, para a gente ir se encaminhando já para o final, tá? Sobre dar um foco também na questão do planejamento previdenciário para servidores públicos. A reforma também trouxe uma série de mudanças para o médico servidor público. Independente do tema que agora autorizou a conversão do período especial, a título de informação, né? Eu sempre falava isso para os meus clientes. Gente, não existe um software de cálculo para simular a aposentadoria de servidor público.
O advogado, ele faz uma planilha no Excel na raça, tá? Porque existem mais de 2.100 regimes próprios de previdência no país. Como um software poderia abarcar 2.100? Então, não existe isso ainda, né? Então, por isso, se o servidor público for procurar um profissional para fazer um planejamento previdenciário, sim, ele será mais caro, porque ele é muito mais trabalhoso. O advogado vai ter de considerar o período que ele trabalhou antes de ingressar no serviço público, o período que ele trabalhou no serviço público e ainda verificar, analisar se esse profissional tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, que é o tema 1019, ainda não foi julgado. Então, existe um tema que ainda será julgado sobre aposentadoria especial do servidor público com integralidade e paridade. No momento, o advogado tem que calcular, existem sim servidores que terão o valor da aposentadoria especial maior que o da integralidade e paridade. A maioria, não é o caso da maioria, mas existe a necessidade de se avaliar caso a caso. Deixa eu só conferir se teria mais alguma coisa aqui. Sim, a última questão é sobre a previdência complementar, né? Então, a reforma trouxe essa modificação de regime de previdência pública. Agora, então, os servidores públicos vão receber até o teto do INSS pelo regime de previdência. E no que excede esse valor, a maior parte dos regimes próprios vão instituir um regime de previdência complementar. Vai ter uma migração, possivelmente vai ter que existir uma regulamentação desse regime de previdência complementar. E a pessoa tem o direito de optar se ela quer fazer parte desse regime complementar ou não. E também um profissional vai poder auxiliar em verificar as vantagens. Isso também faz parte do planejamento do servidor público. Por quê? Não é apenas, quando eu faço o planejamento, eu não vou avaliar apenas os aspectos laborais e formais, ou da vida laborativa do médico. Eu também vou avaliar aspectos pessoais, por exemplo. Se o médico tem um perfil de investidor, ele gosta de investir no mercado financeiro, é um médico que talvez eu possa, então, adiantar a aposentadoria dele, diminuir, orientar ele a não contribuir para a previdência complementar e a investir no mercado financeiro. Isso é um exemplo. Também com relação à questão familiar. Depois da reforma, a escolha sobre a previdência complementar ou não vai impactar no orçamento da família em caso... O previdencialista fala de coisa chata, né, gente? A gente trabalha com pensão por morte, com pensão por invalidez. Infelizmente, não faz parte do... A gente se sensibiliza, mas faz parte da rotina. Então, o planejamento previdenciário, ele avalia todas as questões. A questão da prioridade da família do médico. Se ele quer... se ele está preocupado, então, em garantir o futuro da família, né, em caso de falta, se ele tem um perfil de investidor, enfim, é uma série de questões que a gente avalia. E por isso que é tão importante realmente consultar um profissional que tenha a prática, que tenha a expertise, a experiência e a habilidade para fazer esse planejamento, né? Mas, Giovana, vou só conferir aqui se tinha mais alguma coisa para colocar. Eu ia só colocar que muitos servidores tomaram um susto depois da reforma também, com o aumento da contribuição previdenciária. O Estado do Rio Grande do Sul, antes, publicou a lei, no exercício financeiro anterior à possibilidade do desconto, mas está, em tese, está correto, né?
Então, realmente, os servidores públicos tiveram esse aumento no percentual de contribuição previdenciária, né? Tem muitos servidores estão perguntando isso, né? Então, caso a caso, pode-se verificar. Alguns estados estão entrando, sim. O Estado do Rio Grande do Sul também tem uma ação tentando desconstituir essa contribuição, e outros estados também têm. A gente tem que aguardar o resultado dessas ações, né? Giovana, acho que é isso. Então, da minha parte... Muitas informações, nossa, de extrema valia. Eu acredito que nós podemos futuramente fazer uma outra live. Talvez eu possa escolher um tema apenas e para falar um pouco mais, né? E tu também pode escolher, então, de repente até dentro do compliance previdenciário também, porque hoje a Giovana falou sobre o compliance para médicos e eu falei sobre aposentadoria especial para médicos. Então, podemos futuramente trazer sobre o compliance previdenciário e a Giovana pode destrinchar. Eu sugeriria a questão da terceirização, né, Giovana? A gente pode fazer uma casadinha bem legal, porque tu vai falar sobre nós duas podemos falar sobre os impactos da terceirização. Com certeza, vamos marcar. Acredito que seja muito interessante. É uma temática que é recente, que está sendo discutida e que vai ter impactos, né? Quando a gente fala em terceirização da saúde, a gente envolve também os trabalhadores. Eu não sou da área trabalhista, nem da área previdenciária, mas a Kelly é especialista nisso, então você também pode trazer quais são os impactos para os trabalhadores, porque eles tinham um vínculo e agora eles estão terceirizados dentro de um hospital, dentro de uma clínica, como que fica isso tudo? Então eu acho que com certeza é um tema muito importante para a gente discutir numa próxima live. E aprendi um monte contigo hoje sobre previdenciário, que realmente, né, é uma matéria que eu não me aprofundei, só estudei na faculdade, não me aprofundei. Então é muito bom contar com pessoas especialistas na área como você, para que a gente consiga fornecer para esse médico algo completo, que ele se sinta abarcado, né, em todas as situações, seja com pais, seja preventivo, tudo bem, estou com uma demanda previdenciária, que ele possa realmente contar com o todo, né, não de uma maneira segmentada. Então, muito feliz com a live, acredito que tenha sido muito proveitosa. Sim, foi muito proveitosa. Eu gostei muito, aprendi muito também com as tuas informações. E o nosso trabalho é esse, né, Giovana? Você se especializou, estudou muito sobre o compliance. Eu estudei muito sobre direito previdenciário. E nós nos completamos, né? E juntas podemos atender melhor esse cliente tão exigente, tão especial, tão inteligente, que são os médicos, né? Então, esse é um trabalho esse nosso projeto, essa nossa parceria, que logo vamos... já estamos com uma demanda, né, futura, já uma previsão futura já bem agitada, né, digamos assim. Sim, e muito trabalho. Feliz daqueles que nos terão, né? Com certeza. E é isso, mas independente disso, a nossa missão aqui é, de fato, informar, trazer a informação para todos, porque, de fato, é de extrema importância que a gente se prepare e evite questões, evite passar por situações ruins, né? Digamos assim, dentro do compliance. E a gente sabe o tempo que o judiciário demora, né? A gente sabe o número de demandas, que isso é muito mais difícil se for para o judiciário. Então, o que puder ser definido a partir de um planejamento previdenciário bem feito, a partir de programas efetivos de compliance, o que puder ser mitigado, o que puder ser melhorado antes, de maneira preventiva, eu acredito que ser preventivo e buscar a ética, se eu pudesse assim, resumir, né, tudo que foi falado, buscar ser ético e a prevenção. Eu acredito que são as palavras-chave
tanto para você quanto para mim, e que é essa mensagem que a gente queria passar hoje, né? Em pouco tempo, a gente sabe que a live tem que ser mais curta, porque é no meio da tarde, desculpa, no início da tarde, o pessoal tem seus afazeres, mas a gente tentou ser mesmo informativo, né? Passar informação e apresentar um tema que tem muito espaço para a gente aprofundar, com certeza, adentrar em outras temáticas, e agradecer novamente a parceria e todos que tiveram presentes e aqueles que, porventura, venham assistir a nossa live gravada. Perfeito. Eu amei essa live. E é isso, Giovana. Até a próxima. Eu vou encerrar para que a gente possa deixar gravado e seguimos falando, né? Quem quiser compartilhar a live, a título de informação, vai estar ajudando também a classe médica. Certo? Maravilha. Tchau, tchau. Bom final de tchau. semana para todos. Tchau. Tchau.